Livro O Último Convite, uma mensagem de esperança. Introdução. Por anos a fio, Hollywood tem lançado um filme após o outro sobre o fim do mundo, ou pelo menos sobre o fim do mundo conforme muita gente costuma concebê-lo. Armagedon, 1998, Zumbilândia, 2009, Mad Max, Estrada da Fúria, 2015, É o Fim, 2013 e Destruição Final, O Último Refúgio, para citar apenas alguns, retratam um futuro bastante sombrio para todos nós. Repentinamente, com a Covid-19 e seus variantes, o retrato criado pela ficção científica parece próximo demais da realidade, causando grande apreensão. Mesmo se desconsiderarmos a ficção científica, a ciência apresenta um futuro que, em palavras amenas, é também bastante desanimador. Os cientistas afirmam que mais cedo ou mais tarde, o universo, não só a Terra, mas todo o cosmos, chegará ao fim. Como? Dependendo dos cálculos feitos pelos cientistas, alguns postulam que o universo poderá se fragmentar, a grande ruptura. Outros, usando cálculos diferentes, predizem que poderá entrar em colapso, o grande colapso. Destes, o cenário mais popular é que ele poderá se congelar, o grande congelamento. Paul Davies escreveu: o universo hoje incandescente com uma profusão de energia de fonte nuclear acabará exaurindo desse valioso recurso. A era de luz findará para sempre. É mais ou menos assim. As estrelas seriam como grandes fogueiras que aquecem o universo, mas elas estão gastando a sua energia e como a energia não dura para sempre, um dia se apagariam se ninguém as recarregasse. Ruptura, colapso e congelamento em longo prazo, as coisas não parecem ser muito esperançosas, não é mesmo? Nova perspectiva. É interessante notar que a Bíblia também retrata o fim deste mundo, porém de forma bem diferente de Hollywood ou da ciência. Confira alguns textos bíblicos sobre a perspectiva do nosso mundo em longo prazo. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isaías capítulo 65, versículo 17. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. E vi no novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Apocalipse capítulo 21, versículos 1 e 2. Ou este, um dos mais esperançosos. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Versículo 4. Nada parecido com o grande congelamento, nem com o grande colapso, certo? Tampouco com o futuro retratado em Zumbilândia. Sim, a ciência e a revelação bíblica estão de acordo. Nosso mundo não permanecerá nessa condição para sempre. Tudo vai mudar. Mas e quanto a nós e as pessoas que amamos? O fim do mundo será o fim definitivo de todos nós também? A grande ruptura ou o grande congelamento não oferecem qualquer esperança em longo prazo, não é verdade? Como pode-se perceber, as previsões da ciência nada nos oferecem além da perspectiva de que nós e nossos amados desapareceremos no esquecimento eterno. A conclusão mais óbvia é que, em última instância, não valemos nada. Nossa vida não tem significado algum e não temos relevância maior do que uma nuvem de poeira cósmica. Devo lhes declarar, mais uma vez, a suprema inutilidade da cultura, da ciência, da arte, do bem, da verdade, da beleza, da justiça, escreveu o espanhol Miguel de Unamuno. Se afinal, em 4 dias ou em 4 milhões de séculos, não importa qual dos dois, não existir mais consciência humana para se apropriar dessa civilização, dessa ciência, dessa arte, deste bem, dessa verdade, beleza, justiça e de todo o resto. Em contraste, a Bíblia traz a promessa de um futuro radicalmente diferente para o mundo. E o mais importante para nós, um novo céu e uma nova terra. Contudo, essa promessa leva a uma pergunta lógica.
O que acontecerá com o antigo céu e a antiga terra? O que acontecerá com eles e conosco? A resposta é cheia de promessa e esperança. O antigo céu e a antiga terra serão renovados, transformados em um novo céu e uma nova terra, os quais serão habitados pelas pessoas por toda a eternidade, em uma existência sem maldade, sofrimento, doença e morte. Trata-se de um conceito difícil de ser imaginado. No entanto, a Bíblia afirma que antes de tudo isso acontecer, uma crise terrível sobrevirá ao mundo, uma crise que fará alguns desses filmes apocalípticos de Hollywood parecerem brincadeira de criança. O profeta Daniel, do Antigo Testamento, advertiu, e haverá tempo de angústia, como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Daniel capítulo 12, versículo 1. Desde o surgimento da Covid-19, alguém duvida de que o mundo inteiro pode, de uma hora para outra, enfrentar uma crise? Quem não tem a sensação de que essa pandemia pode ser um princípio das dores e algo pior pode estar à nossa espreita? De acordo com as Escrituras, de fato haverá algo pior. Todavia, a boa notícia é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Esse mesmo Deus não nos deixou sem esperança, sem advertência, sem um meio de escape do desespero e da destruição que essas provas finais acarretarão sobre tantos. Do início ao fim da Bíblia, os profetas, mesmo enfrentando tudo o que este mundo decadente pode nos fazer sofrer, como doença, depressão, guerra, desastres naturais, encarceramento, exílio, tortura e morte, escrevem vez após outra sobre o amor e a bondade de Deus. Isaías, há 2500 anos, declarou: embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Isaías capítulo 54, versículo 10. O salmista, há quase 3.000 anos, foi capaz de cantar: deem graças ao Senhor dos céus, o seu amor dura para sempre. Salmo 136, versículo 26. O apóstolo Paulo, que suportou prisão, enfermidades físicas, pobreza, fome e frio, sofreu o ódio e a violência da multidão, pôde escrever com grande convicção que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Em outras palavras, embora algumas pessoas tentem usar o mal deste mundo como desculpa para negar a existência de Deus, ou pelo menos a existência de um Deus de amor, os autores da Bíblia não o fizeram, nem poderiam fazê-lo, pois conheciam o Senhor e conheciam em primeira mão o seu amor. Uma manifestação desse amor ocorre quando Deus adverte seu povo acerca do que está por vir, para que todos possam se preparar. Ele quer dar essa chance a você também. Ele o fez. Essa advertência pode ser encontrada no Apocalipse, o último livro da Bíblia, no que é conhecido como a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14. Quem são esses anjos? Que mensagens são essas? Que advertências elas dão a um mundo em crise? E o mais importante, que esperança elas nos oferecem para um futuro não tão distante?